Mais um grande jogo, mais uma boa apresentação do Brasil, nesse 3-3 com a Espanha, uma Espanha muito diferente, com certeza, da Espanha que enfrentou a Colômbia na semana passada, que perdeu por 1-0 e foi muito inferior àquela seleção da Colômbia. Hoje a gente teve o Brasil jogando contra a seleção da Espanha, a seleção de verdade, digamos assim, os jogadores principais, e o Brasil fez uma boa partida. Foi atropelado no primeiro tempo, a Espanha com uma marcação muito alta, jogando muito bem, o Brasil não conseguia achar a bola. No primeiro tempo, pelo menos, de péssimas apresentações individuais e coletivas também, o Brasil estava muito mal, e no primeiro tempo os pessimistas com certeza já estavam aí dizendo que com certeza o Dorival não é tudo isso, eu avisei, foi só um jogo, não dá para se empolgar. Realmente eu acho que não dá para se empolgar, o trabalho é muito recente, a gente está falando do segundo jogo do Dorival Júnior, é muito pouco para chegar a uma conclusão, e são 2 amistosos também, a gente tem que ponderar isso. Apesar de ter jogado muito bem contra a Inglaterra e ter jogado muito bem hoje, pelo menos no segundo tempo, onde conseguiu se recuperar, empatar o jogo, ter chance de virar, sofreu mais um gol e voltou a correr atrás e conseguiu o empate de novo. Apesar de tudo isso, o trabalho está começando e a gente não pode tirar nenhuma conclusão precipitada. O que dá para dizer é que o Brasil voltou a ser competitivo, voltou a mostrar vontade em campo e que a gente percebe que a geração, que há pouquíssimo tempo algumas pessoas diziam que era muito ruim, que era uma das piores que a gente já teve, na verdade o que parece é que a gente tem uma seleção e uma geração muito boa, mas que estava sendo muito mal aproveitada e muito mal gerenciada. A gente tem uma série de opções no meio-campo, a gente tem uma série de opções de volante, a gente tem hoje um Endrick, que apesar da pouca idade é extremamente decisivo, mostrou isso de novo no jogo de hoje. Ele precisou ali de pouquíssimos minutos, acho que 1 ou 2 toques na bola o Endrick deu, não consegui nem contar. Eu sei que ele acabou de entrar, fez o gol ali do Brasil, um gol de quem sabe fazer gol, um gol de oportunismo, pegou ali de perna esquerda, que é a perna boa dele, e conseguiu mais uma vez mostrar por que ele é tão valorizado e por que a gente tem tanta expectativa nele como jogador. Essa foi só a introdução de vídeo, vamos rodar a vinheta rapidinho e vamos falar desse jogo da seleção brasileira de hoje. A gente poderia destacar uma série de coisas em relação a esse jogo, talvez a principal seja a recuperação, digamos assim, motivacional da seleção. A seleção está jogando com garra, a seleção está jogando com vontade de jogar e vontade de vencer, organizada, mesmo não tendo jogado bem no primeiro tempo, não foi necessariamente uma seleção desorganizada, foi uma seleção com uma atuação coletiva ruim, mas era uma seleção que tinha um padrão de jogo. A gente não viu uma seleção brasileira bagunçada, a gente viu uma seleção brasileira jogando mal individualmente, principalmente, e um coletivo que naquele momento não estava funcionando. Mas de qualquer forma a gente não viu falta de vontade, a gente não viu jogadores apáticos. Esse é um mérito do Dorival Júnior, de ter conseguido fazer uma convocação com jogadores que vão valorizar aquele momento de seleção brasileira, e ter conseguido unir o grupo de uma maneira que todo mundo corra pelo mesmo objetivo, que hoje é recuperar essa seleção brasileira, hoje é voltar a vencer, voltar a ser relevante, voltar a ser importante no cenário mundial, e o Dorival tem conseguido fazer isso. No segundo tempo ele já fez ali, já na troca de tempos, né, as alterações que deveria fazer, colocou o Endrick, que todo mundo pediu. O Endrick no primeiro tempo, ele deu uma segurada, a gente entende ali os motivos dele. O Endrick tem 17 anos, apesar do Yamal ter 16, e ter entrado no primeiro tempo, ter jogado o primeiro tempo todo, e ter jogado muito bem. Ele desequilibrou o jogo de hoje, a defesa brasileira estava completamente perdida tentando marcar ele. Ele tem 16 anos, o Endrick tem 17, cada técnico e cada situação vai determinar como as coisas vão acontecer, e o Dorival por enquanto tem optado por deixar o Endrick para o segundo tempo. Hoje ele entrou mais uma vez, jogou muito bem mais uma vez e fez mais um gol. Com certeza ele vai ser parte importante desse trio do Real Madrid que a seleção brasileira tem, ali com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo e agora com o Endrick. Provavelmente vão jogar juntos muitas vezes, e quando vierem para a seleção só tem a ganhar com entrosamento, com tudo aquilo que eles constroem no Real Madrid e que eles podem trazer aqui para a seleção brasileira. Outro destaque que a gente pode ter é o Bento, que jogou muito bem. Na falta do Ederson, na falta do Alisson, surgiram aí algumas dúvidas em relação aos goleiros que o Dorival levou. Ele levou o Léo Jardim, o Rafael e o Bento realmente foi muito bem. É um goleiro aparentemente muito seguro, na minha opinião pelo menos. Ele ainda não disputa a vaga com o Ederson, ele ainda não disputa a vaga com o Alisson. Esses dois são melhores que ele, mas ele é também um bom goleiro. E eu sinceramente não me lembro a última vez que o Brasil teve problema nessa posição. Desde quando eu era criança, a minha percepção é que a gente sempre teve pelo menos um bom goleiro. Isso passou, pelo menos na minha infância,
pelo Tafarel, pelo Dida, pelo Marcos, pegando ali também um pedaço da época do Júlio César na seleção. Para mim, todos bons goleiros, para mim a gente nunca teve problema necessariamente nessa posição, e agora a gente tem pelo menos aí 5 ou 6 opções de goleiro para poder escalar para a seleção brasileira, e todas muito boas e todas muito seguras. E se tem um ponto que cada vez fica mais evidente, é que vai ficar muito complicado encaixar o Neymar nessa seleção no futuro. Complicado porque se o Neymar não tiver 100%, se ele não tiver muito bem, eu sinceramente acho que vai ficar difícil colocar o Neymar no time titular, por exemplo. A seleção tem jogado bem sem ele, a seleção tem conseguido ser mais coletiva. Quando o Neymar está em campo, o jogo tem que girar em torno dele, e é claro que isso é merecidamente. Ele é o melhor jogador dos últimos tempos da seleção brasileira, ele construiu essa condição, mas chega num momento onde manter um sistema tático, um time todo trabalhando para um jogador que já não está 100%, que já não tem mais a mesma eficiência, acaba comprometendo o coletivo e acaba comprometendo os objetivos daquela equipe no jogo. Como o Brasil hoje não tem um jogador que seja uma referência única, que o jogo tenha que girar em torno dele, a seleção é muito mais coletiva. A gente tem opções, a gente tem jogadores muito importantes, como é o Vinícius Júnior, por exemplo, como é o Rodrigo em alguns momentos, como vai ser o Endrick, mas hoje a gente não tem uma seleção que gira em torno de um jogador, um esquema tático que vai girar em torno de um único jogador, de um único propósito. Isso faz, na minha opinião, a seleção mais eficiente no momento, visto que a gente não tem um Neymar 100%. Se a gente tiver um Neymar 100% já é outra conversa, a gente já vai ter um jogador muito fora da curva, um jogador muito além do que a gente tem hoje, mas na ausência dele ou num Neymar não tão 100%, não tão eficiente, eu acho que o jogo coletivo tem que ser a prioridade, e a seleção até então, nesse começo de trabalho do Dorival, tem funcionado muito bem sem ele. Do pouco que a gente viu desse trabalho do Dorival na seleção, que está começando ainda, que só tem 2 partidas, deu para ficar bastante satisfeito, pelo menos na minha opinião, com o que a gente viu. Eu, sinceramente, quando o Dorival foi escolhido, eu achei inicialmente uma escolha muito ruim. Não ruim porque eu acho o Dorival um técnico ruim, mas eu acho que o Dorival, pelo menos na minha percepção até então, era para seleção brasileira, ele seria mais do mesmo. É um técnico com características parecidas com a do Tite. Eu não estou dizendo aqui que o Tite é um técnico ruim, é um técnico muito bom, inclusive. O desempenho dele na seleção foi muito bom, o desempenho dele no Flamengo atualmente é muito bom, mas eu acho que o Brasil precisava de alguém fora da curva, alguém que pensasse diferente, alguém que pudesse propor alguma coisa diferente para a seleção. O Dorival, na minha opinião, ele ainda não é esse técnico, mas ele é um técnico com toda a capacidade para poder corrigir tudo aquilo que o Brasil vinha arrastando aí durante algum tempo. A passagem do Ramon, na passagem do Fernando Diniz, que infelizmente foi muito mal na seleção, por uma série de questões. A principal delas, pelo menos na minha opinião, é a falta de tempo para poder implementar esse estilo de jogo. Quem acompanha aí o trabalho do Diniz sabe que as coisas não acontecem instantaneamente quando ele assume um time. Os jogadores precisam se adaptar à ideia de jogo, tudo precisa acontecer e todo mundo precisa comprar a mesma ideia para as coisas funcionarem. E na seleção, nesse curto período, isso não aconteceu. A seleção fez algumas apresentações muito ruins, com uma defesa muito exposta, uma defesa cheia de fragilidade, cheia de problema, mas tudo isso faz parte de um processo, e na história da seleção isso já ficou no passado. Agora a gente tem que olhar para a era Dorival Júnior, para o que ele pode trazer para a seleção e torcer para as coisas darem certo, porque a seleção precisa voltar a vencer, precisa voltar a jogar bem, e o Dorival está iniciando um bom trabalho e mostrou ter capacidade de fazer isso acontecer. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Eu tô deixando aqui para fazer esse apelo para que você se inscreva. Eu tô deixando isso para o final do vídeo. Eu vou tentar passar para o começo do vídeo, mas eu acabo nunca lembrando. Mas eu conto aqui com a sua ajuda, conto aqui com a sua participação. A gente está chegando a 800 inscritos. Conto com você para fazer o canal crescer. E se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.